Então, vamos continuar. Estávamos lendo Gênesis, capítulo 37. Paramos no verso 15, que dizia: E um homem encontrou a Yosef, que andava errante, perdido pelo campo, e lhe perguntou: O que procuras? Então, veja, Jacó pediu para Yosef ir ver os seus irmãos que estavam atrasados de suas chegadas de Siquém, e também pediu para ver o rebanho além dos irmãos. Vê que José foi atrás, porém ele se perdeu. No livro de Jasher, o livro dos justos, na página 78, no capítulo 41, né? Capítulo 41, verso 21. Diz assim: E Jacó enviou seu filho José para o vale de Hebrom. E Yosef, veio a seus irmãos em Siquém. Veja, Siquém é onde Diná, a meia-irmã, né, de Yosef, foi violada, né? Então, veja, e José veio a seus irmãos em Siquém e não conseguia encontrá-los, ele estava perdido. E José subiu sobre o campo que estava perto de Siquém, para ver onde os seus irmãos haviam se dirigido. E ele se perdeu no caminho no deserto, e não sabia para que lado deveria ir. Veja, no verso 22, de Jasher: E um anjo do Senhor o encontrou, vagando na estrada, em direção ao campo. Aqui é um melahim do Senhor. A gente fala anjo na tradução, mas sabem que ali é um melahim, um mensageiro do Senhor. Então, o mensageiro do Senhor encontrou vagando na estrada em direção ao campo. E José disse ao melahim do Senhor, ao mensageiro do Senhor: Estou procurando os meus irmãos. Tu não ouviste dizer onde eles estão apacentando? E o melahim, o mensageiro do Senhor, disse a Yosef e José: Eu vi os teus irmãos apacentando aqui, e eu ouvi dizer que iriam se apacentar em Dotã. Então, veja que José ouviu o mensageiro do Senhor, a voz do mensageiro do Senhor, que é aquele homem que encontrou ele perdido no deserto, e ele foi a seus irmãos em Dotã, e eles o achou então em Dotã, alimentando o rebanho. Veja que interessante, né? Os livros, eles se acrescentam, e aí você entende o que está acontecendo ali. Então, sim, Yosef se perdeu, porém, o melahim do Senhor, o mensageiro do Senhor, falou para ele que os irmãos estavam em Dotã e mostrou para ele o caminho. No verso 16 de Gênesis, capítulo 37, verso 16, diz: Respondeu Yosef José, que prelude, né, a Yeshua Jesus: Procuro meus irmãos, dize-me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem. Aqui fala de homem, mas é o mensageiro do Senhor. Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou realmente em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, os irmãos conspiraram contra ele para matar, meio que em tocaia, como acontecia que nós vimos lá com Yeshua Jesus, na festa de tabernáculos, Sukkot, da festa das tendas. Você vê que já estavam procurando matar Yeshua Jesus. E perceba que aqui, quando Yosef chegou lá em Dotã, que avistou os irmãos a José e Yosef, também começaram a tramar matá-lo. Olha que analogia, né? Um falando do outro. E dizia um ao outro dos seus irmãos: Vem lá o tal sonhador. Zombando, né? Estavam zombando. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. Havia muitos buracos, né, ali, muitas cisternas, e já pensou em matar e jogar, lançá-lo ali. E diremos, e até pensou no que vão dizer para o pai: misericórdia, né?
um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Misericórdia. Mas você vê, né? Aqui zombando, né? Vamos matá-lo, jogar ali, falar que uma fera devorou ele. E aí vamos ver o que acontece com seus sonhos. Na verdade, há um grande erro aqui nos irmãos de Yosef, em achar que era sonho de Yosef. Na verdade, esses sonhos são sonhos de Deus. E Deus, quando dá algo para ser feito, nada pode frustrar os planos de Deus. Vimos a história de Joná, que é o Jonas, né? Que tentou fugir de Deus, mas era um propósito que era sonho, plano de Deus. E não foi frustrado. Em Yosef, José, não foi frustrado os planos de Deus, como também não foi em Yeshua, Jesus. Mas Rúben é o mais velho, é o primogênito. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou da mãos deles. Tu vê, o Rúben não queria, né, matar Yosef, embora, né, tivesse inveja, até ódio, mas não queria que matassem Yosef. E disse, não lhe tiremos a vida. Verso 22, também lhes disse, Rúben, não derrameis o sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar da morte, né? Que os irmãos queriam matá-lo, a fim de também poder voltar na cisterna e restituir ao pai. Tu vê Rúben, né? Rúben falando para não matá-lo, já pensando em livrar Yosef e José das mãos dos irmãos. Muito bonito da parte de Rúben. Logo Rúben, né, que é o que foi no leito do pai dele, né? Então veja, verso 23. Mas logo que chegou Yosef e José a seus irmãos, despiram-no da túnica, tiraram a túnica dele. Aquilo ali para eles, né, era um alvo maior, inclusive de inveja. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Tiraram a túnica real de Yosef. Como se estivesse dizendo, você não é rei sobre nós, você não é nada sobre nós. Nós não cremos em você, tira essa túnica. Tiraram a túnica dele. A túnica talar de mangas compridas que ele trazia. E tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Mas tu vê, não mataram, jogaram na cisterna, bem como Rúben falou. Aqui creio que Rúben falou pela voz de Deus. Verso 25. Ora, sentando-se para comer pão, o que fala pão? Yeshua. Olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra. Bálsamo e mirra. Fala também de Yeshua, Jesus, que levavam para o Egito. Aqui era a cidade que comandava o mundo pagão naquela época. 26. Então disse Judá a seus irmãos. Olha, Judá. Nós já vimos Rúben, estamos vendo agora a reação de Judá. E a seus irmãos, né? Judá falou a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Então, ele estava pensando, tem que tirar algum proveito disso. Não vamos matá-lo, mas vamos pegar proveito disso. E não vamos matá-lo, porque ele já viu a caravana. Vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Imagina a maldição de um irmão matar outro irmão do mesmo sangue e mesma carne. Qualquer morte é amaldiçoada. Agora imagine sendo do próprio irmão, maior ainda, né? Mais abominável. E passando os mercadores midianitas, aqui fala midianitas. Midianitas é Abraão e Quetura. E quando fala de ismaelitas, é Abraão e Agar. Veja, os povos inimigos. Abraão e Quetura, esposa quando morre Sara, ele casa de novo. E Abraão e Agar. Veja que interessante.